mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Viagem pela vida, tantas vezes me perdi. Nada fazia sentido até eu. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa e nós continuamos falando sobre vida litúrgica. E a gente continua conversando com os pastores Michael e Amado. E vamos continuar então falando sobre questões mais práticas agora. Mas antes disso, da gente falar sobre o que vocês estão fazendo para ajudar a igreja a caminhar dessa maneira, a entender isso, como é que trabalhar essas estações tem moldado a vida da igreja onde vocês estão? Como é que isso ajuda, né, o povo do Senhor na igreja onde vocês estão servindo hoje? Então, como a gente falou no programa anterior, o Michael muito bem colocou, existe uma cultura muito dualista, né, ou dicotomista, em que a gente vive duas vidas diferentes, como se a gente vivesse uma vida religiosa e uma vida secular, né? A gente até coloca isso em pequenas expressões que a gente usa, pequenas frases, né? A música do mundo e música de crente. Uhum. E vai colocando filme cristão, filme do mundo, né? Vida secular, trabalho secular e trabalho na igreja. E a gente vai dicotomizando a nossa vida, né? Como se nós fôssemos duas pessoas diferentes, e que quando nós entrássemos na igreja a gente acabasse vivendo um personagem que não é aquele que vive 6 dias durante a semana, né? Então, isso não é o correto, isso não é o bíblico. O bíblico é que nós somos seres litúrgicos, homens litúrgicos, que vivemos para glorificar a Deus, e a nossa vida deve glorificar a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, colocar para a igreja esses tempos litúrgicos do calendário litúrgico, né, entender que o nosso ano ele é um ano diferente, né? A gente não começa o ano pulando ondinha no dia 31 de dezembro na praia, né? Uhum. E por mais que eu me espante, existem crentes que usam roupa branca na virada do ano. Eu vou falar isso agora. Um monte de superstição, né? Vai pular onda, 3 ondinhas, faz não sei o quê e etc. Porque agora a minha vida vai ser diferente. Aquela necessidade de virar o ano daquela maneira todo ano, né?
Mas quando a gente olha para o calendário litúrgico, o ano litúrgico, ele começa no primeiro domingo do Advento, que é o 4º domingo antes do Natal. Você conta, o Natal vai dar dia tanto. 4 domingos anteriores são os 4 domingos do Advento. No primeiro domingo do Advento, costuma cair no final de novembro ou no princípio de dezembro, ali você começa o ano litúrgico. Você começa a fazer a igreja pensar numa frequência diferente. E começa a pensar fazer a igreja pensar na frequência do plano da redenção, que é a encarnação do Verbo. Aí você está começando o ano, que é o Natal, né? A encarnação do Verbo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Deus que veio morar conosco, o Criador do universo. E aí você vai caminhando durante o ano, em todas as datas e tempos litúrgicos, culminando na Páscoa, que é, para mim, a principal data do calendário cristão. Páscoa que muitas vezes é perdida e negligenciada dentro das nossas igrejas. Uhum. A gente, às vezes, resume o tempo ali da Semana Santa, eu vou usar essa expressão, porque Páscoa tem muito a ver com o teor judaico, né? A nossa é a Páscoa cristã. Então, a Semana Santa ela é muitas vezes utilizada como um mero feriado, em que as pessoas vão viajar, em que vai se fazer um retiro, um acampamento, um retiro, e aí a gente vai juntar, sair desse local. Eu já penso diferente, eu penso que o tempo da Semana Santa, esse tempo da Páscoa, é um tempo muito propício para a evangelização, é um tempo para a gente estar na igreja com todo mundo, celebrar, comemorar, fazer um evento diferente nessa época. Então você começa a moldar a igreja com os tempos, e eu tenho vivido isso na prática. O pessoal começa a pensar diferente, começa a olhar por um ângulo diferente. A gente vai ver que depois a gente tem o Pentecostes, a gente tem a ascensão de Cristo. A gente começa a olhar para essas datas e perceber que elas têm uma simbologia, um valor muito grande. E a gente percebe agora, ele está à direita de Deus Pai, um dia virá julgar vivos e mortos, como o nosso credo apostólico traz para a gente. A gente se esquece dessas coisas. Sim. A gente se esquece de pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E aí a gente, trazendo essa ideia através desse movimento, esse trabalho chamado vida litúrgica, para dentro da igreja, faz com que o povo consiga absorver isso com mais facilidade. E aí os nossos sermões pregados no domingo à noite, eles não ficam mais sermões soltos. Eu acredito que o Mike vai falar um pouco disso. Eles não ficam mais sermões soltos, em que a pessoa vai embora para casa e chega na segunda-feira à tarde, ela já não lembra o que foi pregado no domingo à noite. Aquilo se perde pelo espaço, né? Agora não. Agora há um trabalho de aplicação do que foi pregado domingo à noite através desse trabalho que está sendo desenvolvido. Uma coisa que vocês falaram no último, acho que foi o Michael que falou, essa coisa de ter o tempo sob a ótica de Deus e não dos homens, né? Eu achei isso interessante, você falar quando é que começa o ano novo, né, praticamente, você vê como é que Deus vai moldando a gente, pô, esse aqui é o tempo, né, que vocês têm que viver. Eu achei isso bem interessante mesmo e muda completamente, né, a maneira como as pessoas veem essas datas e veem até a maneira como elas estão já passando o ano, já há tantos anos, né? Isso muda bastante. Na nossa infância, adolescência, nós aqui temos mais ou menos a mesma idade, a gente ouvia muita expressão tempo Cronos e tempo Kairos, né? Então que tem o tempo do mundo, que é o Cronos, e tem o tempo de Deus, que é o Kairos. É bem por aí. Existe uma história acima da história, e essa é a história da redenção, né? E eu achei... e é bom a gente lembrar disso, né? Quando... Eu pensei, se o Amado não for falar, eu vou perguntar, né? Aquela coisa da virada de ano. E eu acho engraçado. E a gente critica tanto as pessoas que têm superstições, né? Mas tem muita gente que não passa, acha um absurdo, às vezes, nem passar a virada de ano dentro da igreja vestido daquela determinada maneira e transforma aquilo numa espécie de liturgia da vida delas e completamente, talvez, errada em relação ao que a gente está conversando aqui. E para ajudar a igreja de vocês, vocês falaram muito sobre o sermão de domingo, né? E como é que ele continua durante a semana, que esse é um desafio para a gente que prega, né? E como é que vocês estão fazendo para ajudar a igreja onde vocês estão para que ela possa viver isso
durante a semana, depois que elas ouvem e aprendem tudo que vocês têm ensinado para elas? Eu criei um encarte para o boletim da igreja, né? A gente tem um boletim impresso, inclusive eu voltei com um boletim impresso para ter esse negócio. A gente já tinha migrado tudo para o aplicativo, rede social, mas resolvemos trazer impresso para o povo ter isso na mão. Com base naquela ideia do lecionário, além do que as pessoas acompanham na exposição pública da Bíblia, elas têm um acompanhamento daquele tema em leituras e orações durante a semana. Então, nós criamos um devocional que ele faz com que a pessoa, usar aqui a expressão, ela rumine, né, o que ela ouviu no domingo durante toda a semana. Então, no domingo de manhã, todos os membros da igreja, ao receberem um boletim, dentro dele já tem um encarte com o tema, o título e um pequeno resumo do sermão que vai ser pregado à noite. A gente sempre tem um QR Code também com a música tema da semana, uma música de acordo com aquilo. Então, a pessoa já tem uma música, já tem um esboço, uma anotação sobre o sermão, e a gente ainda deixa uma ideia de versículo para decorar, uma porção do texto que vai ser pregado. E aí temos as leituras durante a semana. Aí a pessoa vai ler uma porção, e aí a gente tem a leitura e um comentário com uma aplicação, algo para a pessoa praticar na vida dela. Então, ela na segunda vai ler uma porção do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Na terça, ela vai ler uma porção dos profetas, qualquer um profeta, maior ou menor. Na quarta-feira, ela vai ler uma porção dos Salmos, e tudo isso ressoando o sermão, o tema que foi pregado no domingo. Na quinta-feira, ela lê uma porção dos Evangelhos. Na sexta, ela lê uma porção das epístolas do Novo Testamento, ou Apocalipse. E no sábado, aí a gente coloca uma citação, um trecho de livro de algum cristão da história do cristianismo, um pai da igreja, um puritano, um autor contemporâneo. Então, a pessoa passa a semana inteira tendo a oportunidade, se ela se aplicar naquilo, obviamente, né, de estar ali toda hora lendo um texto bíblico, uma conexão com o sermão que foi pregado no domingo e uma aplicação. Agora que você entendeu o que você ouviu domingo, você acabou de ler uma devocional sobre esse assunto, aplica dessa maneira na sua vida. Então, a pessoa passa a semana sem ter aquele negócio de chegar na segunda, o que o pastor pregou ontem mesmo? Não, se eu pegar aqui esse papelzinho, eu vou passar a semana inteira remoendo isso na minha alma e revisitando esse tema. Então, foi a maneira que eu desenvolvi, e o Amado veio junto, já estamos aí há 2 anos fazendo, revezando a redação, né, alternando entre ele, o pastor Pedro, que trabalha comigo, e eu. Nós 3 escrevemos, temos uma escala de quem escreve cada semana. Então, o tema do sermão, bem como esse caderninho litúrgico aí, o que uma pessoa for na Sexta Igreja ou na Memorial vai receber a mesma coisa. O sermão normalmente tem o mesmo título, a diferença vai estar no pregador, né? O mais bonito está na Sexta Igreja e o menos bonito está na Memorial. O mais humilde também está na Sexta Igreja. Mas a gente ressoa bem junto nisso aí. Então a pessoa tem algo para ela fazer durante a semana e continuar ali remoendo e ruminando o sermão. Essas porções da Bíblia, dos textos, vocês já colocam lá, né? Para as pessoas lerem como referência já para elas, né? Isso. Para que tudo já ligando com o que vocês estão pregando. Eles não ficam confusos também, né? Já ajuda bastante, né? Vocês colocam orações também para que as pessoas façam? Ou eu já vi algumas igrejas que colocam orações assim, eu não sei se chama oração comum, ou todos tem uma oração que é inspirada num salmo. Vocês também trabalham isso? Ano passado tinha, né, Maio? No ano passado, no formato que eu fiz ano passado, tinha um dia que a gente colocava, porque a gente tinha espaço limitado, né? Então não dá para fazer um negócio muito grande. Então, em um dos dias, a gente tinha uma oração, para a pessoa ler e orar aquela oração.
Mas aí muitas pessoas falaram, não, pastor, eu quero que tenha porção devocional todos os dias. Aí a gente tirou a oração e aí na própria devocional, normalmente no último parágrafo, uma das questões práticas que a gente coloca é ore nesse sentido, direcionar uma oração para a pessoa orar as escrituras, né? Orar com base no que ela acabou de ler. Eu acho isso interessante, porque a palavra governa também aquilo que você vai orar, né? Isso é muito interessante. E uma coisa interessante assim que eu tenho vivido, porque em duas igrejas diferentes, né? Eu ano passado numa igreja, agora estou em outra, e a recepção tem sido muito boa. Havia sido lá o ano passado, agora aqui está muito boa a recepção. O pessoal gostando muito, a gente recebe foto dos irmãos fazendo a devocional de manhã, tomando café, manda foto com o encarte do Vida Litúrgica. Isso é muito legal. Mas só que a aplicabilidade desse material e desse pensamento não é necessariamente idêntica nas duas igrejas, né? Assim, a aplicação. O Maicon tem a abordagem que ele faz lá na Sexta Igreja, eu tenho a abordagem em que 90%, vamos botar assim, talvez seja semelhante, né? Mas há questões diferentes. Por exemplo, o sermão. O sermão, geralmente, na grande maioria das vezes, ele tem o mesmo título e é pregado no mesmo texto. Só que não são sermões iguais. Cada um faz o seu. Cada um faz seu sermão. Já aconteceu da gente pregar o sermão um do outro e tal, isso já aconteceu. Ou pregar o mesmo, vamos nessa linha aqui. Mas são criações diferentes, né? Até porque a gente tem metodologia de pregação um pouco diferente e isso faz com que a gente acabe se dando melhor de uma maneira de pregar, outro com a outra. A gente não limita isso, né? Então, com o sermão a gente não faz junto, mas o tema é o mesmo e o texto é o mesmo. Né? Então, obviamente, que o conteúdo final, né, exegeticamente falando, vai ser o mesmo. Mas uma coisa assim também diferente é que lá na nossa igreja eu estimulo o pessoal, eu fiz um encartezinho também que se chama Roteiro de Culto Doméstico. E dentro do roteiro do culto doméstico, que eu distribuo para os irmãos também esporadicamente, mando nas redes sociais, né, pelo WhatsApp, ele ali tem um roteiro para seguir, para ele conseguir fazer o culto doméstico dele com a família, né, culto familiar, e em um dado momento desse culto, eles vão ler a porção diária do Vida Litúrgica, eles, em outro momento, eles vão cantar a música da semana. Então, a gente vai aplicando. Esse roteiro ajuda que no culto familiar as pessoas apliquem aquilo que foi falado domingo à noite. E agora, a gente está para começar lá um trabalho que já está bem adiantado, que será o Vila de Histórias, que é um culto infantil diferenciado. E eu vou começar a escrever a história que será contada lá dentro, no Vila de Histórias, que é para crianças de até 10 anos, ela vai ser baseada no sermão que eu vou estar pregando cá dentro no domingo. Então, a criança que chegar para o culto doméstico em casa, com os pais, ela vai ler a porção do Vida Litúrgica e vai fazer sentido para ela, junto com os pais, porque ela ouviu também a mesma mensagem de maneira diferente. Então, a ideia é fazer a igreja caminhar a semana inteira com aquele pensamento do que nós pregamos no domingo à noite. E isso daí vai fazer com que a pessoa viva as Escrituras. E quando ela vai no supermercado fazer uma compra e ela chega no caixa para pagar e a moça do caixa está com a cara emburrada, chateada, essa pessoa que agora está entranhada pelas Escrituras, ela vai ter um olhar de misericórdia para aquela menina do caixa. Ela vai perguntar se está tudo bem, ela vai querer orar, porque à medida que você está cultivando a palavra de Deus e aquilo faz sentido para você, e você tem uma vida de oração, você começa a praticar a sua vida cristã com mais intensidade. Entendi. E você falou um pouco da resposta lá da igreja. Como é que tem sido para vocês a resposta das pessoas? Vocês têm testemunhos assim de como que a aplicação disso já tem mudado a vida de pessoas na igreja de vocês? Sim, eu tenho pessoas que dizem que tinham muita dificuldade de fazer uma devocional, de fazer uma leitura bíblica e que precisava mesmo ter um guia, ter um direcionamento e que isso fez toda a diferença. Eu tenho testemunhos de casais de que
a esposa ou o marido começou tipo, acordar o outro, falar, tá na hora do devocional, e pegar e estão fazendo junto, e o marido chega para mim e falou, minha esposa pegou o ritmo que ela não deixa nem eu nem as crianças saírem de casa um dia sem a gente sentar para fazer junto. Então, assim, eu não tenho um percentual de qual o nível de adesão que eu tenho, porque receber todo mundo recebe. Eu não tenho um percentual do nível de adesão, mas eu tenho consciências assim de algumas pessoas em que a adesão foi integral e tem sido transformadora na rotina familiar, do casamento, inclusive por estar ali o tempo todo revisitando o conteúdo. Aí acontece muito de pessoas falar, nossa, pastor, durante a leitura da semana, lá na quarta-feira, eu li um negócio que eu falei, eu preciso ouvir o sermão de novo. E que eu fui para o canal do YouTube da igreja para eu ouvir o sermão de novo. Eu queria escutar de novo. Eu fui lavar a louça ouvindo o sermão e pensando no que eu tinha lido. Então, assim, tem boas respostas, né, de pessoas que... Isso é normal na igreja. Tem gente que vai vestir a camisa e vai com a gente para tudo e vamos junto, estou engajado. E tem gente que não vai mesmo. Vai tocar a vida do mesmo jeito. Vai tocar a vida do mesmo jeito. Mas aqueles que estão implementando como parte da rotina espiritual têm testemunhado que têm absorvido muito mais do que tem sido pregado e têm sido estimulados a viver muito mais aquilo que tem aprendido, né, do sermão. Então, para essas pessoas, não está morrendo no domingo à noite. Ele está ressoando durante a semana e a pessoa já colocou como parte do exercício diário devocional dela. E acaba que esses que acabam, né, entrando nesse engajamento, nesse comprometimento, recebem muito mais, né, no fim das contas, porque só tem a ganhar, né, ficando mais envolvido com as escrituras, acaba envolvendo a vida deles como um todo. E para quem quiser aprender mais sobre isso, vocês recomendam algum tipo de leitura, alguma literatura específica para que alguém que está assistindo a gente tenha interesse? Eu quero saber mais sobre isso. Além, é claro, depois vocês vão ter oportunidade de passar o contato aí da igreja de vocês, mas primeiro, alguma indicação de leitura para quem está acompanhando a gente? Você? Pode falar. Por se tratar de, como a gente falou no início aqui, de algo que se encontra pouco no cenário protestante, reformado, é difícil. Eu gosto muito de um livro que trata sobre culto, que é do John Frame, se não me engano, chama Em Espírito e em Verdade. Ele me ajudou bastante a pensar sobre a ideia de culto e a expansão disso para a vida. Tinha um outro livro de um luterano chamado Gene Edward Veith, se não me engano. Era um livro de capa marrom chamado Deus em Ação, que é muito interessante. E, no mais, foi pesquisa assim, desse material do Lecionário, que é um site em português que tem, que, se não me engano, eles são anglicanos. E assim, para entender um pouco mais sobre esses conceitos de calendário cristão, aí eu fui para uma livraria católica da cidade, que tem uma cafeteria boa. Eu sento lá, tomo café e às vezes compro uma coisinha e estou por lá lendo. Então, num contexto reformado, eu não encontrei muita coisa. Aí, tardiamente, chegaram algumas indicações que eu ainda vou adquirir para ler, para entender lapidar mais sobre o calendário em si. Sobre o calendário em si. E para quem quiser adquirir o que vocês estão produzindo, aproveita aí para passar o contato da igreja, ou o contato aí do Instagram, da rede social da igreja onde vocês estão. Talvez alguém está assistindo a gente e fale, não, eu gostaria de receber pelo menos como é que chama? Vida litúrgica. Vida litúrgica que vocês estão produzindo na igreja de vocês. Como é que faz para essa pessoa encontrar vocês aí na internet? Tá. Pode me procurar pessoalmente, lá no Instagram, Maicon Custódio. Maicon é M-A-I-C-O-N de navio, bem simples, Custódio. Ou no próprio Instagram da igreja, Sexta Igreja GV.
nos acessando por lá, pedindo, a gente pode compartilhar o modelo, ou se falar assim, eu quero entrar na sua lista de transmissão e receber toda semana, a gente consegue mandar também. Isso aí. E lá no Memorial, Amado? A Memorial, a gente está à disposição também. A pessoa pode procurar aí a gente no Instagram, né, que com certeza a gente vai estar respondendo, @IPBMemorialGV, e vai estar me encontrando ali. Eu queria sugerir um livro aqui. Encontrou aí? Eu encontrei, só estava confirmando um dado aqui dele. Esse livro foi escrito por um professor, ex-professor meu do seminário de Campinas, Reverendo Donaldo, mas se escreve Donald Bueno Monteiro. E o Reverendo Donaldo, ele lançou um livro ano passado chamado O Culto Reformado. Então procura na Amazon O Culto Reformado, Donald Bueno Monteiro. É um bom material aí para ajudar a gente a compreender um pouco a respeito do culto reformado. Isso aí. Quem quiser entrar em contato com você, está aí as redes sociais. Pede lá o Vida Litúrgica, que já é um bom caminho já, né, para quem está querendo aprender um pouco mais de como colocar isso em prática durante a semana, né, depois que passam aí pelo domingo e viver essa vida litúrgica. Gente, muito obrigado por vocês terem vindo mais uma vez, né, Maicon, Amado. A gente é do mesmo presbitério e já conhece já há um tempo já, mas é muito bom receber vocês aqui, a gente conversar sobre isso e ajudar pessoas que estão nos acompanhando e a entender aí esse tempo do Senhor na vida delas. Deus abençoe vocês e continuem assim trabalhando e empenhados em edificar a igreja dessa maneira, tá bom? Obrigado. Deus abençoe. E você ficou com a gente até aqui, o meu agradecimento também a você. Espero que você tenha aprendido muito. E se você tem mais interesse sobre o assunto, você pode escrever aqui nos comentários que a gente te ajuda também. Você também pode curtir esse nosso vídeo se você está no YouTube e compartilhar com alguém que precisa ouvir o que você ouviu aqui. No mais é isso. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Até lá. Fez brilhar o sol. Histórias que me contam como ele sempre está lá. Você deseja entrar em contato conosco, nos enviar uma pergunta ou até mesmo seu pedido de oração? Basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as nossas atividades através das nossas redes sociais.